Jesus nos Salmos. Mensagem 2. Jesus, o relacionamento que satisfaz. Salmo 23. O livro de Salmos descreve muito como era o coração de Davi. Isso, aliado ao que nós temos de história lá em 1 Samuel, faz com que Davi seja um dos personagens bíblicos sobre quem nós tenhamos mais informação. Davi foi poeta, foi comandante militar, foi rei, foi servo de Deus, foi marido, foi pai. É comum nós olharmos para alguém como Davi e nós concluirmos que vida mansa que ele teve. Por vezes é difícil nós nos identificarmos com os personagens das Escrituras. Mas eu quero sugerir que não importa em que circunstância de vida você esteja no momento, a vida de Davi quase sempre terá algo em comum com a sua vida, terá algo em comum com a minha vida. Davi era o filho caçula, ele tinha 7 irmãos mais velhos e 2 irmãs. Seu pai havia se casado 2 vezes e a família dele tinha uma história de violência e de derramamento de sangue. 5 dos irmãos de Davi tiveram morte violenta. Em meio a essas circunstâncias familiares ruins, Davi foi como que deixado de lado. É bem provável que seus amigos tenham sido seus sobrinhos, ou as ovelhas a quem ele pastoreava. Então, solidão na vida de Davi era a tônica. Ouça o que a Bíblia relata dos anos de juventude de Davi e de como ele se tornou importante em sua pátria. 1 Samuel 16, 10 a 13. Da mesma forma, todos os 7 filhos de Jessé foram apresentados a Samuel. Mas Samuel disse a Jessé: "O Senhor não escolheu nenhum deles." Então Samuel perguntou: "São estes todos os seus filhos?" Jessé respondeu: "Ainda tenho o mais novo, mas ele está no campo tomando conta do rebanho." "Mande chamá-lo", disse Samuel. "Nós não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar." Jessé mandou chamá-lo. Era um jovem ruivo, de boa aparência e olhos bonitos. E o Senhor disse: "É este. Levante-se e unja-o com óleo." Enquanto Davi estava entre seus irmãos, Samuel pegou a vasilha com óleo que havia trazido e o ungiu. A partir daquele dia, o Espírito do Senhor veio poderosamente sobre Davi. Depois disso, Samuel voltou a Ramá. Esse foi o melhor preparo para a vida palaciana que alguém poderia ter. As pessoas são normalmente como ovelhas, e os políticos, via de regra, como lobos. Assim, sabendo o tipo de preparo que Davi precisava, Deus o colocou cuidando de ovelhas para que o treinamento fosse adequado. No Salmo 78, 70 a 72, Davi tem recontada a história de como Deus o encontrou cuidando de ovelhas e o conduziu à posição de liderança máxima em Israel. Deus escolheu Davi seu servo e dos currais o chamou. Tirou-o do pastoreio de ovelhas e de cordeiros, e tornou-o pastor dos descendentes de Jacó, o povo a que Deus pertence, Israel. Com coração sincero, Davi cuidou deles e os conduziu com sensatez. Desse rico contexto de vida, embora totalmente solitário, Deus conduziu Davi a uma posição de liderança. Davi aprendeu as lições mais necessárias com as quais precisava de familiaridade para atuar como rei. Algum tempo depois dele se tornar rei, Davi começou a escrever suas memórias. E ele escreveu um poema que muitos acham ter sido uma das peças literárias mais bonitas que já foi escrita por um ser humano. O chamado Salmo 23. Como criança memorizei esse salmo. Meus pais tinham o costume de fazer o culto doméstico e nós memorizávamos as Escrituras. Eu não sei se você também memorizou esse salmo ou se você o está escutando pela primeira vez. E hoje eu quero que você o entenda com a sua mente, mas eu quero também que esse salmo chegue ao seu coração.
Vamos fazer a leitura do Salmo 23. Eu estou me valendo da NVT, a nova versão transformadora. O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes pastos, e me leva para junto dos riachos tranquilos. Renova as minhas forças, e me guia pelos caminhos da justiça. Assim ele honra o seu nome. Mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte, não terei medo, pois tu estás ao meu lado. Tua vara e teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim na presença de meus inimigos. Unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida, e viverei na casa do Senhor para sempre. Conta-se a história de uma criança que memorizou o Salmo 23, e depois dela ter memorizado o primeiro versículo, ela veio mostrar para a mamãe que ela já sabia o Salmo 23:1. Então ela recitou: o Senhor é o meu pastor, nada me fartará. A memória dela pode ter falhado, mas a teologia dela estava perfeita. O grande poeta inglês Lord Alfred Tennyson escreveu o seguinte sobre o Senhor Jesus: Ele está mais próximo de mim que meu próprio fôlego, que meus pés ou as minhas mãos. Eu gostaria que você olhasse para esse texto com os olhos do seu coração, e que você sentisse o amor de Deus por você, na medida que eu exponho esse salmo. Interessante nesse salmo é que todos os verbos retratam o tempo presente. Ele não é um salmo sobre o futuro, ele é sobre o presente. É sobre a sua vida, a minha vida hoje. O Senhor é meu pastor. Ele começa dizendo. Que diferença faz um relacionamento? Davi não está falando de posse. Ele não é o dono do pastor. Ele fala de relacionamento. Como eu digo, por exemplo, a minha esposa, o meu amigo, o meu Deus. Não apenas um bom pastor, um grande pastor, ele é o meu pastor. E isso é tudo de que eu e você precisamos, com certeza. Na vida nós temos a impressão de que nós sabemos tudo, especialmente quando nós somos jovens. Eu me lembro de ter participado de várias cerimônias de casamento e prestava atenção às mensagens, aos votos, e eu achava que eu já sabia tudo sobre casamento, especialmente à medida que o meu casamento se aproximava. Como se diz lá em bom gauchês, eu me achava, até que eu me casei. Agora era minha esposa, meu casamento. E não demorou muito para eu perceber que muito pouco eu sabia sobre casamento, sobre a vida de casado, sobre o papel do marido, etc. Porque relacionamento faz toda a diferença. Fala-se muito a respeito de Deus. Lembro-me que eu, quando pastoreava lá em Porto Alegre, a cidade recebeu a visita de um autor que propunha que Deus não existe, que é tudo ficção. Algum tempo depois surgiu o livro daquele ateu Richard Dawkins, chamado Deus, um Delírio. E esse livro frequentou durante semanas a famosa lista de best-sellers do New York Times. Mas temos aqueles que estudam muito e externam possuir grande quantidade de informações sobre Deus, conhecendo a Deus como assunto. Que diferença existe entre essas pessoas e os que podem dizer: o Senhor é o meu pastor? Relacionamento. Como pastor, não são raras as ocasiões de se estar ao lado daqueles que perderam seus entes queridos, e o coração da gente procura sentir o que eles estão sentindo
ao se despedir daqueles que são seus, né? Mas mesmo com toda a capacidade de empatia que se possa ter num momento desses, e mesmo que eu possa, como pastor, consolá-los a partir da palavra de Deus, é diferente a situação. Eles estão sentindo o que eu não sou naquele momento capaz de sentir. Somente no dia em que eu fiquei ao lado do caixão do meu pai, é que eu fui entender a diferença que um relacionamento faz. Você hoje é capaz de dizer: o Senhor é meu pastor? Abra sua Bíblia em Deuteronômio, sua mídia eletrônica, Deuteronômio 2:7, onde Moisés nos fala um pouco sobre esse Senhor que é nosso pastor. Veja o que ele diz: pois o Senhor, seu Deus, tem abençoado vocês em tudo o que têm feito. Ele tem cuidado de cada um dos seus passos por este grande deserto. Durante estes 40 anos, o Senhor, seu Deus, tem estado com vocês e nada lhes tem faltado. Nesta oportunidade, eu gostaria que nós olhássemos objetivamente para 4 dádivas do Senhor. 4 dádivas que o Senhor, como nosso pastor, dá a cada um de nós que possui um relacionamento pessoal com Ele por meio de Cristo Jesus. Ele nos dá os pastos, a paz, a proteção e Ele nos dá prosperidade. Em suma, Ele nos dá a si mesmo. Primeira dádiva, os pastos. Observe o versículo 2. Ele me faz repousar em verdes pastos. A ovelha é um animal muito peculiar. Ela não se deita quando ela está assustada, ou quando ela está apressada, ou quando ela está inquieta. É bem parecida conosco. Quando a alma está inquieta, nós temos dificuldade de nos aquietar, de deitar, de dormir, de ficar em paz. Aí enchemos a nossa vida com atividades de forma a embotar a dor, a preocupação, aquilo que nos inquieta. Mas o que o pastor faz? Ele me faz repousar em verdes pastos. Porque o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deus, o nosso supremo pastor, é o único capaz de nos acalmar, de nos fartar, não importe a nossa necessidade. Ele nos oferece verdes pastos para que nele nós possamos nos acalmar, descansar. E por isso o Salmo acrescenta: me leva para junto de riachos tranquilos. A expressão riachos tranquilos fala do recobrar das energias, porque a presença de Deus é descanso para a alma, principalmente para a alma que está inquieta, à busca de refrigério. Se você está se sentindo inquieto, inquieta, angustiado, angustiada, se a preocupação tomou conta de você, você precisa de verdes pastos, de riachos tranquilos. E há uma única pessoa de te levar a eles: o seu pastor Jesus. Porque ele mesmo disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Repare que Davi fala da sua própria experiência, relatando que Deus o leva para junto de riachos tranquilos. E 1000 anos depois veio o Senhor Jesus, o Deus encarnado, o nosso Salvador. E ele veio dizendo: sua alma está com sede? Sede que esse mundo não consegue saciar? Venha a mim e beba. O versículo 3 relata que o Senhor nos oferece uma segunda dádiva: paz. Renova minhas forças e me guia pelos caminhos da justiça. Assim ele honra o seu nome. Enquanto as ovelhas entravam no aprisco, o pastor verificava cada uma delas para ver se tinha alguma ferida. Se necessário, ele cuidava dessa ovelha ferida individualmente.
E para as que se encontravam sedentas, ele oferecia água num cálice muito grande. Esse é o sentido da expressão renova minhas forças. E para nós entendermos a próxima expressão, é preciso salientar que os pastores do Ocidente conduzem suas ovelhas de uma forma diferente do que a Bíblia aqui retrata. Geralmente, na nossa parte do mundo, os pastores vão tocando o rebanho, com um grande cajado nas mãos, e eles são auxiliados por cachorros que vão como que empurrando o rebanho. Bem diferentes eram os pastores da época de Davi ou da época de Jesus. Eles desenvolviam um relacionamento pessoal entre o pastor e cada uma das ovelhas. Cada ovelha tinha o seu nome. Então, mesmo que vários pastores estivessem guardando suas ovelhas num mesmo aprisco, um aprisco coletivo, o pastor podia chegar e chamar as suas ovelhas pelo nome e elas haveriam de vir e segui-lo. No Evangelho de João, no capítulo 10, Jesus conta de um mercenário, de um falso pastor que entra pulando a cerca do aprisco. Jesus diz que as ovelhas não o seguem. Elas não conhecem a voz dele. Você tem dificuldades de seguir ao Senhor? Você conhece a voz de Jesus? Ele chama você pelo seu nome. O Senhor é meu pastor. E aí entra em cena relacionamento. Não basta conhecer a Deus intelectualmente, é preciso conhecê-lo com o nosso coração. Precisamos conhecer a voz de Deus, a voz do Senhor Jesus. E não importa os problemas que invadam a nossa vida, ao ouvirmos a voz dele, nós podemos nos aquietar. Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Jesus contou a parábola das 99 ovelhas a salvo no aprisco, mas quando uma das ovelhas se perdeu, ele deixou as 99 no aprisco seguras e ele foi atrás daquela que havia se perdido. Por que o pastor haveria de se arriscar por uma ovelha com falta de senso? Porque o relacionamento é de mão dupla. Não é apenas ele é meu pastor. Eu sou ovelha dele. Ele não desiste de nós. Então Jesus diz que as ovelhas o seguem porque é o nome dele que está em jogo. É a reputação de Deus que está em jogo cada vez que você e eu tomamos um passo de fé e o seguimos. Deus se interessa pessoalmente pelo seu bem-estar, pelo meu bem-estar, pelo nosso futuro. Repara que ele declara que me guia pelos caminhos da justiça. E assim fazendo, ele honra o seu nome. É tão comum nós chegarmos a Deus com os nossos planos feitos, empacotadinhos. Nós temos o nosso futuro todo programado, planejado. Já deciframos o que é bom para nós e nós pressupomos que é bom para Deus também. Nós traçamos os planos, nós os discutimos com os nossos amigos, aí nós chegamos diante de Deus e nós os apresentamos para que Ele carimbe, Ele os aprove. Mas quantas não são as vezes que os planos de Deus são diferentes dos nossos? Certo poeta retratou essa realidade com preciosas palavras. E aqui é uma livre tradução, porque isso está em inglês. Infelizmente não há rima poética, eu espero que comunique a lição para você. Deixe-me andar pelos campos, ele disse. Não, ande na cidade. Eu respondi, mas lá não há flores. Ele respondeu, não há flores, mas há uma coroa. Eu retruquei, mas na cidade o céu é tenebroso. Não há nada além de barulho e poluição. Ele chorou ao mandar-me de volta e respondeu, há mais do que isso. Há o pecado. Eu insisti, mas o ar pesado e a fumaça encobre o sol. E ele respondeu,
mas as almas estão doentes, estão no escuro, desesperançadas. Eu continuei argumentando. Eu sentirei falta da luz, e meus amigos dizem que sentirão a minha falta. Ele respondeu: escolha nessa noite, se são eles que sentirão a sua falta, ou se serei eu. Pedi um tempo para decidir. Ele me disse: é difícil decidir? Não será difícil no céu ter seguido os passos do seu guia. Eu lanço um olhar aos campos e volto o meu rosto para a cidade. E ele me diz: meu filho, tu te submetes? Deixarás as flores para ter a coroa? Então a sua mão abraçou a minha, e em meu coração ele se fez presente. Eu ando numa luz divina, nos caminhos que temia ver. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é meu pastor, nada mais me fartará. Você é capaz de dizer isso? Como sua terceira dádiva, ele nos oferece proteção. Repare que é uma mudança de ênfase aqui no Salmo. Até aqui Davi está falando de Deus nos dando genericamente. Aqui ele passa a falar de si mesmo. De ele me dá, passou a ser eu preciso. As crises nos aproximam de Deus. Nós somos mais inclinados a falar a respeito de Deus quando nós estamos desfrutando de pastos verdejantes. Mas quando nos encontramos na perigosa e assustadora ravina, como na famosa cena do pastor resgatando a ovelha perdida, a nossa tendência é clamar a Deus. Provavelmente querendo comunicar isso é que Davi diz no versículo 4: mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte, não terei medo, pois tu estás ao meu lado. O mundo está repleto de ravinas e desfiladeiros escuros para o povo de Deus. A única esperança para uma ovelha falta de senso é a proteção do pastor. Na biografia do grande evangelista Moody, há uma história sobre a proteção de Deus que foi vivida por seu cantor, o cantor que acompanhava Moody, que se chamava Ira Sankey. Por causa do ministério de Moody ter se estendido por toda a América do Norte, Ira Sankey era facilmente reconhecido onde quer que ele chegasse. Certa véspera de Natal, ele navegava num navio a vapor quando alguém o reconheceu e pediu que ele cantasse um hino. Já que era véspera de Natal, esperava-se que ele entoasse um cântico sobre o Natal. Para surpresa de todos, ele começou a cantar: ouve-nos, pastor divino, nós que nesse bom lugar, teu rebanho congregado, desejamos te adorar. Quando terminou de cantar, um homem rude, de gestos grosseiros, saiu lá do fundo e veio falar com ele. Sr. Sankey, o senhor esteve na guerra? Estava falando da guerra civil norte-americana. O senhor fez parte do exército do norte? Sankey respondeu que sim. Por acaso o senhor montou guarda no exército do norte? Sankey respondeu que sim. O senhor se lembra da noite de lua cheia, quando o senhor montava guarda à porta da tenda do general? Com um misto de vaga memória e um pouco de cortesia, ele disse: sim, eu acho que eu consigo me lembrar. Eu também me lembro, acrescentou aquele homem. Naquela noite eu também estava lá. Mas eu não trajava o uniforme azul escuro do exército do norte como o senhor trajava. Eu usava o uniforme cinza do exército confederado. Eu era um atirador de elite que havia sido enviado para matar o general e eu estava entre as árvores. Naquela noite, quando apontei meu rifle,
foi o Senhor que apareceu na minha mira. Eu coloquei o dedo no gatilho e estava prestes a atirar, quando o Senhor começou a cantar. Eu pensei comigo, eu vou deixar ele terminar a música, aí eu atiro. Aí o Senhor começou a cantar o mesmo hino que o Senhor cantou agora há pouco. Enquanto o Senhor cantava, eu me lembrei que eu era uma criança para quem a mãe havia cantado aquele mesmo hino diversas vezes. Enquanto eu o ouvia, eu me lembrei que minha mãe havia me ensinado a respeito de Deus. Quando o Senhor acabou o hino, eu não consegui puxar o gatilho. Muitas vezes depois daquele acontecimento eu fiquei meditando em como Deus pode proteger alguém numa situação daquela só com uma música, disse aquele homem. A Ira Sankey aproveitou a ocasião e conduziu aquele seu ex-inimigo aos pés de Jesus Cristo naquele momento. Quantas não foram as vezes que Deus nos livrou e nós nem sequer nos demos conta que estávamos em perigo? Mas é exatamente isso que o divino pastor faz. As ovelhas são burras demais para perceber que elas estão em perigo. Elas seguem pela vida cegamente, se alimentando aqui, alimentando ali, ignorando os perigos, nem se dando conta dos perigos. Mas por amor à sua própria reputação, o pastor as protege. Mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte, não terei medo, pois tu estás ao meu lado. E Davi prossegue dizendo, tua vara e teu cajado me protegem. A vara era um instrumento de defesa que era usado para proteger o rebanho, afugentando animais ferozes, como por exemplo os lobos. Por outro lado, havia também o cajado nas mãos do pastor, que era longo e tinha uma ponta curva, que era usado justamente no fundo das ravinas para alcançar as ovelhas e as puxar para a segurança dos seus braços. Por isso, tua vara e teu cajado me protegem, geram segurança em mim. No Salmo 139, nós lemos acerca do consolo e da proteção do Senhor. É impossível escapar do teu espírito. Não há como fugir da tua presença. Se subo aos céus, lá estás. Desço ao mundo dos mortos, lá estás também. Se eu tomar as asas do amanhecer, se habitar do outro lado do oceano, mesmo ali a tua mão me guiará e a tua força me susterá. Davi continua no versículo 5. Preparas um banquete para mim na presença dos meus inimigos. Se lermos esse texto sem entendermos o contexto da época, nós haveremos pressupor que Deus está preparando um banquete, correndo o risco de nos acharmos os convidados de honra com direitos aos melhores manjares. Mas não é disso que o versículo fala. Quando Davi fala que Deus lhe prepara um banquete, ou em outras versões, prepara uma mesa, ele está se referindo à terra e não a um jantar de gala. O que os pastores hebreus faziam de uma estação para outra era locomover as suas ovelhas para uma região de pasto melhor. Das regiões mais baixas para as regiões mais altas, as planícies, os planaltos. Como nós temos, por exemplo, essa imagem da Meseta Ibérica, na Espanha. Mas antes de locomoverem o rebanho dos vales para os planaltos, eles preparavam esses planaltos para receber as ovelhas. Eles iam adiante das ovelhas, eles afugentavam os animais que estavam ali presentes, de forma que quando as ovelhas ali chegassem, aquele lugar antes perigoso já estava seguro, preparado para recebê-las. Davi continua. E como é que ele diz que Deus prepara o banquete? Unges minha cabeça com óleo.
É muito comum nós confundirmos as metáforas das Escrituras. É comum pensar-se que Davi está aqui falando da sua unção para ser rei. Mas não é disso aqui que ele está falando, não. Este salmo não é sobre reis, é sobre ovelhas. Como é que os pastores preparavam as ovelhas para os perigos que eventualmente elas enfrentariam nos planaltos? Eles faziam uma mistura de óleo e pasta, que possuía um cheiro extremamente desagradável e muito forte, e eles passavam na cabeça das ovelhas. As ovelhas, obviamente, não gostavam daquilo. Será que não há vez na nossa vida em que Deus passa uma certa lama no nosso rosto? E nessas horas nós corremos para Deus resmungando que Ele não está cuidando de nós, mas o que Deus está fazendo é exatamente aquilo que nós precisamos. O que acontecia então é que as ovelhas caminhavam com a cabeça rente ao chão enquanto elas pastavam sobre a grama. As serpentes que moravam nas planícies, elas sentiam de longe aquele terrível odor e elas fugiam, quer para dentro das suas tocas ou para longe daquele incômodo. Era exatamente aquele forte odor da mistura do óleo com a pasta que protegia as ovelhas. Davi está aqui dizendo para nós que há eventos na nossa vida que nós achamos completamente repugnantes, mas que tantas vezes são a salvação de Deus, camuflada para nós, por vezes soluções mal cheirosas. Davi continua: meu cálice transborda. Para as ovelhas que pastavam nas planícies, nem sempre havia água por perto. Aí o pastor oferecia-lhes água num grande recipiente que continha 2 asas, para ser carregado por essas 2 asas. Sempre havia o refrigério necessário em abundância, transbordando, porque o pastor garantia que fosse assim. Por fim, Davi diz que Deus nos oferece prosperidade. Certamente a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida. A palavra amor é uma palavra favorita de Davi quando ele se refere a Deus. Também traduzida por misericórdia em outras versões. Aquele amor fiel e leal, do qual sempre nós podemos depender. Há uma história que explica bem esse conceito. Um menino se encontrava viajando num ônibus urbano, numa tarde fria e chuvosa. Meio friorento, ele foi se aconchegando à senhora que estava sentada ao lado dele, uma senhora muito bem vestida. À medida que o ônibus trafegava e sacolejava, ele puxou os pés e os colocou sobre o banco, se encolhendo ainda mais. E já aconchegado àquela senhora, ele se reclinou com a cabeça sobre aquele casaco bem quentinho que ela usava. À medida que ele curtia aquele calor, daquele aconchego naquela tarde fria e chuvosa, de repente seus pés escorregaram e atingiram a senhora que estava sentada no banco ao lado. Essa segunda senhora reagiu fortemente, batendo nas pernas do menino e gritando: vê se a senhora dá um jeito no seu filho para ele não sujar a minha roupa. Ao que a mulher que estava ao lado do menino respondeu: ele não é meu filho, não. E à medida que as 2 senhoras conversavam de maneira um tanto áspera uma com a outra, aquele menino foi se encolhendo cada vez mais. E aí, meio sem jeito, por sua própria reação abrupta, a dona do casaco, ao lado do menino, olhou para ele e contemplou uma lágrima escorrendo da sua face. Ela se desculpou por sua maneira rude e ela perguntou por que ele estava ali sozinho. Ele respondeu que ele sempre andava sozinho de ônibus. E onde estão seu pai e sua mãe? Ela perguntou. Ele respondeu que ele não tinha pai e mãe e que ele morava com a sua tia. E aí ele completou: às vezes, quando minha tia fica cheia de mim, ela me manda morar com outra tia. E quando eu estou no ônibus, eu fico imaginando como seria bom se eu pertencesse a alguém. Eu estava imaginando que eu pertencia à senhora.
Foi por isso que eu me distraí e acabei colocando sem querer meus pés no vestido daquela outra senhora. Naquele momento, aquela mulher realmente se sentiu mal. E ela abraçou aquele menino com bastante carinho e ela disse para ele: eu gostaria muito que você pertencesse a mim. Aquele garotinho estava dizendo uma coisa que, de uma forma ou de outra, você e eu sempre queremos dizer. Todos nós queremos pertencer. No mais interior de cada ser humano existe um anelo de pertencer a alguém. Por isso é tão importante poder dizer: o Senhor é meu pastor. E por poder dizer: o Senhor é meu pastor, Davi podia dizer com toda a convicção: certamente a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida. E ele conclui dizendo: e viverei na casa do Senhor para sempre. Essa é a grande promessa que Deus faz para todos aqueles que são seus filhos. Você se recorda do que Jesus disse para aquele ladrão na cruz? Hoje estarás comigo no paraíso. Que diferença um relacionamento faz. Essa é a palavra de vida. Que Deus veio e colocou seus braços ao redor de nós e nos puxou para junto de si para que nós vivamos para sempre na sua presença, no seu aconchego, na sua casa. Essa é a história que nós precisamos contar a um mundo perdido. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. O Senhor é meu pastor, nada mais, ninguém mais me fartará.